3 formatos nos stories que vão te aproximar muito da sua audiência, vão fazer você estreitar um relacionamento com ela e vender muito mais. Poderosa, essa é a nossa 26ª live do desafio Lote a Sua Agenda, que tá chegando ao fim. Terça-feira que vem é o nosso último encontro dessa temporada maravilhosa de muitas lives. E eu tô aqui todos os dias, 11 da manhã daqui de Portugal, 7 da manhã do Brasil. Então, poderosa, aproveita, que é todo dia, sábado e domingo também. Então já traz seu caderninho, já começa a me seguir, porque quando você começa a seguir uma pessoa, um perfil, aparece o sininho ali em cima, tá? Mesmo na página do meu perfil. E esse sininho você tem a opção de ativar toda vez que eu entrar numa live, ativar a notificação toda vez que eu entrar numa live, porque eu não aviso, eu não coloco contagem regressiva ou decrescente, como dizem aqui em Portugal, nos meus stories, porque é todo dia. Então, se você não quer perder, ativa essa notificação. Se você já me segue, ativa essa notificação, porque todo dia, incluindo sábado e domingo, eu tô aqui. E hoje, poderosa, eu vou te ensinar a usar 3 formatos super importantes que os stories disponibilizam pra gente, tá? Pra gente poder se aproximar da nossa audiência. Afinal, o Instagram, ele é uma rede social. É uma rede social em que as pessoas têm a oportunidade de conhecerem marcas, conhecerem pessoas, se relacionarem, fazerem trocas, ou seja, venderem algo em troca de um serviço, em troca de um produto. E o Instagram, lá no começo, ele não era assim, ele não tinha nenhuma dessa função. O Instagram nasceu para ser mesmo uma rede social com o intuito de construir uma grande comunidade. Ele sempre teve o objetivo de construção de comunidade. E como você hoje pode usar para atrair cada vez mais pessoas que se identificam com você, que se identificam com a sua marca. Eu vou ensinar 3 ferramentas super importantes que você vai começar a usar nos seus stories, tá? E eu não vou só sinalizar essas ferramentas, eu vou te mostrar como que usa, né, poderosa? Porque aqui a fonte é inesgotável. Todo dia tem um conteúdo novo para você. Aliás, todas essas 30 aulas não tem nenhum conteúdo repetido, tá? Eu não tô falando de uma outra forma sobre um mesmo assunto. Pelo contrário, eu tô sempre trazendo um assunto diferente para você começar a ter resultado no seu negócio e aplicar. Aqui não adianta você passar meia hora do seu dia comigo, 30 minutos do seu dia comigo e não aplicar o que eu tô te ensinando, tá? Bom dia, minha poderosa Isabel! Bom dia, Polly! Bem-vindas! Vamos lá, poderosa. Quero saber o seguinte, já aconteceu de você abrir, né, uma caixinha de pergunta e ninguém te responder? Me conta aqui nos comentários, eu preciso que vocês interajam. Que eu vou sinalizando aí aonde que vocês estão errando, para a próxima vez que vocês fizerem, vocês não errarem mais, tá? Então vamos lá. O único objetivo da caixinha de pergunta... Bom dia, Juliana, seja bem-vinda. O único objetivo da caixinha de pergunta é dar oportunidade. É meio óbvio, tá? Mas você vai entender por que eu tô falando isso. É dar oportunidade das pessoas te perguntarem alguma coisa, comentarem sobre um assunto que você levantou. Portanto, poderosa, a caixinha de pergunta não é uma ferramenta para as pessoas responderem sim ou não. Não é uma ferramenta para as pessoas responderem se elas gostam de café ou chá. Não é uma ferramenta para elas responderem o que elas gostam de comer, se é comida vegetariana ou se elas gostam de comer carne. Não é isso. Não é isso. A caixinha de pergunta é aonde você vai estreitar, é onde você vai dar atenção para as pessoas da sua audiência, tá? É aonde você vai ter uma conversa muito profunda. Das 3 que eu tô te trazendo aqui, a caixinha de pergunta, ela tem a probabilidade de você, inclusive, conversar com as pessoas através do direct, tá?
Então, presta atenção nisso que eu tô te falando. A partir de hoje, você vai começar a aprender a usar a caixinha de pergunta. Então, vamos lá. Quando você abrir a caixinha de pergunta, você vai precisar fazer o seguinte. Você vai precisar, primeiro, definir um objetivo, tá? Bom, eu quero conversar com a minha audiência hoje. Se você assistiu a live de calendário de ofertas que você pode fazer nos stories, você já pode pegar esse conteúdo dessa live e já montar seu calendário para você começar a preparar a sua audiência e se preparar também, tá? Então é o seguinte, imagina que você já tem seu calendário pronto. Nada do que você faça aqui é ação solta. Todas as ações que você precisa fazer aqui, principalmente nos stories, precisam estar atreladas, porque é aqui que você vai conduzir, que você vai orquestrar a sua audiência. Você vai falar, olha, vai lá no meu post que tem um post sobre isso. Olha, clica no link da minha bio, porque ali tem um formulário para você participar de uma aula minha, para você pedir o seu horário na minha agenda, só tem mais 2. Enfim, aqui no Story é onde você vai conduzir a sua audiência. Então, poderosa, toda vez que você usar qualquer uma dessas 3 funções, você precisa fazer uma antecipação. E o que é a antecipação? É você falar sobre algum desafio que a sua audiência está passando, que a sua persona está passando e que o seu produto ou o seu serviço resolvem esse desafio, tá? Resolvem essa dificuldade. Só que você precisa fazer Tem uma estratégia de venda que chama, eu não quero te confundir não, tá? Mas eu trago as coisas de uma forma muito mais simplificada para você no curso, nas minhas aulas. Mas tem uma estratégia que chama Yes, Set. Essa estratégia, ela tá até contada naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que é quando você faz perguntas para as pessoas, quando vocês levantam algum assunto e as pessoas ficam assim para você, fazendo assim com a cabeça ou, de fato, te respondem diretamente. Então, já fica aí uma tarefa, além das que eu vou te passar hoje, de você aprender essa técnica. Porque a partir do momento que você aprender essa técnica, você vai vender muito mais. E você vai passar a evitar muitos erros que você comete hoje por não estar conseguindo vender, tá? Então, quando você traz essa antecipação, ela deve vir carregada de muita identificação. Por quê? Porque você precisa dar voz, dar espaço para o outro. Então, entende que na antecipação você não vai falar de você inteiramente. Você pode falar de você sendo você o personagem de uma história, de um desafio que você estava passando e que você venceu isso. Só que você não vai falar que você venceu ainda. Você vai falar do desafio e você vai parar no... Me conta aqui qual é a sua maior dificuldade sobre tal coisa. Me conta aqui se você já passou por esse desafio e como você agiria. Me conta... Você percebe que você está dando a oportunidade para o outro falar? Se você chega nos seus stories e conta uma história que é só sua e você não pergunta qual é a resposta do outro, o que o outro pensa sobre isso, primeiro, isso aí vai virar um monólogo. Você vai estar sendo extremamente egocêntrica, porque é tudo em torno de você e não é tudo em torno do seu negócio, do seu produto, do seu serviço e do seu cliente. Sem cliente, seu negócio não cresce, você não consegue, inclusive, desenvolver outros produtos e outros serviços. Portanto, poderosa, o seu trabalho aqui é de despertar no outro a vontade de falar com você, de querer falar com você. E essa vontade vem de um sentimento muito forte, que é a confiança. É a pessoa se sentir confortável para falar com você. A pessoa perceber que ela pode falar com você e que, através disso, ela vai receber uma resposta muito, muito congruente, muito sensata e muito sábia, tá? E uma resposta que antecipa um direcionamento. Tá prestando atenção? Eu imagino que a sua cabeça deve estar assim... Nossa, como eu fiz errado até hoje. Pois é. Há pessoas que
hoje não fazem essa antecipação. Ai, Ana, mas eu vejo fulana de tal abrindo caixinha toda hora, tipo, me faça uma pergunta. E todo mundo manda pergunta para ela. Quantas pessoas ela tem? Há quanto tempo ela tá aqui? Enquanto você não fixar os seus pilares, os fundamentos do seu negócio aqui, as pessoas vão ficar perdidas e você precisa conduzi-las. Elas precisam entender sobre o que você faz, quem você é, qual é o seu produto, qual é o seu serviço, de que forma elas podem contar com você. A partir do momento que elas souberem disso, elas vão falar com você. Elas vão conversar com você. Portanto, poderosa, quando você abrir uma caixinha de pergunta, seja intencional sobre o que você quer perguntar. Isso leva a temas, por exemplo, do nosso C de captação. Se você quer despertar a atenção da pessoa para algo, lembra que você não vai falar a solução. A solução você vai falar na caixinha de perguntas. Você vai responder, porque elas vão te perguntar, tá? Você pode trazer conteúdos de conexão, por exemplo, para a caixinha de pergunta. Você pode trazer uma situação, uma história, e você quer saber o que essas pessoas fariam. E pode ser algo muito mais profundo, muito mais de conexão, de identificação. Você também pode trazer o terceiro C, que é o C de confiança. Você pode trazer uma situação, por exemplo, de quem duvidou do seu trabalho um dia, de quem duvidou do serviço que você oferece. Eu mesma tenho uma história dessa. Quando eu tinha 700 e poucos seguidores, eu tinha acabado de começar, a gente estava no auge da pandemia aqui em Portugal, e uma amiga, ela era sommelier de um restaurante muito famoso aqui em Lisboa. E ela falou: Ana, eu vou falar com a minha chefe sobre o seu trabalho, porque a gente não está conseguindo reestruturar o nosso negócio, a pandemia está prejudicando muito, e ela não está conseguindo começar a oferecer delivery, né? Porque o restaurante ficava fechado, então ela não trazia movimento por causa da pandemia. Só que ela precisava trabalhar, ela precisava arrumar uma forma de continuar vendendo os produtos dela, né? E aí, eu lembro que esse perfil tinha 5.000 seguidores. O perfil do restaurante tinha 5.000 seguidores. E na época, eu tinha 700 e pouco e tinha muito mais engajamento e envolvimento do que esse perfil. E ela não quis, a chefe dela não quis fechar comigo porque eu tinha poucos seguidores. Eu fiquei super chateada na época, tava começando com o meu próprio negócio, né? Eu já trabalho com isso há muitos anos, há 12 anos. Mas o meu negócio é desde 2020. Então a gente fica chateado, né? Isso magoa, magoa. E aí eu entendi que eu precisava trazer mais autoridade e tudo. Eu poderia contar essa história nos meus stories e perguntar: o que você faria nesse caso? Vai ter gente, por exemplo, que ia falar: olha, você podia abordar a moça, você podia ir lá, falar com ela, mostrar seu trabalho. Ai, esquece, vira a página. Cada pessoa ia falar que reagiria de formas diferentes. Isso é legal para você se aproximar da sua audiência, tá? Para você conquistar a sua audiência. E nesse caso, eu poderia finalizar a sequência de caixinha de perguntas contando o que eu fiz, tá? Contando o que eu passei a fazer no meu negócio para as pessoas confiarem mais em mim, tá? Então, poderosa, caixinha de pergunta. Uma outra coisa, quando você colocar a caixinha de pergunta, não coloca ela pequena. Não coloca ela pequena e não coloca nenhum outro GIF, nenhuma outra interação junto. É a caixinha de pergunta. Caramba, passa uma imagem profissional. Eu vejo gente colocando caixinha de pergunta aqui, um negócio desse tamanho. Não dá nem para ler direito. As pessoas clicam, às vezes vão para o story anterior ou botam aqui no canto, vão para o outro story. Aí você perde. É horrível. A pessoa sai do seu story, tá? Tem as métricas ali e tem saídas. Ou seja, pessoas saíram do seu story. Elas nem quiseram continuar a ver a sua sequência. Então tenha muito cuidado com isso, tá? Se pergunte: será que isso aqui tá bom? Tá bom para a pessoa clicar, responder? A pergunta tá clara? A minha antecipação agora é o momento de eu colocar a caixinha de pergunta? Então beleza. Então eu vou colocar uma foto bonita,
vou colocar a caixinha de pergunta, vou usar tais cores que combinam com o meu posicionamento. Enfim, você tem que pensar nisso. É um filtro. Como que você gostaria de ser vista? Como você quer ser vista pelo outro, tá? Segundo ponto, interações. Interações que são aquelas bolinhas que você coloca o emoji que você quer para as pessoas interagirem com você. Essa interação poderosa, ela não aumenta seu engajamento, tá? Então para de colocar ela embaixo de uma foto, embaixo de um vídeo, no canto. É ridículo isso. Você vê que a pessoa quer engajamento, você vê que a pessoa quer enganar. É podre, é muita falta de profissionalismo. É infantil demais isso. Colocar ali escondidinho. Aí na hora que você clica para passar, você vê um monte de emojizinho que a pessoa colocou. Não faça isso, poderosa. Você não precisa disso. Você não precisa disso, tá? Na hora que você quiser colocar, em que momentos você pode usar essa interação? E coloque num espaço interessante, bom, para as pessoas interagirem com você, tá? E te darem a resposta que você precisa. Eu geralmente uso essa bolinha no meu bom dia, por exemplo. Ou quando eu quero filtrar algumas pessoas que com uma pergunta específica. Por exemplo, quem é minha aluna, clica aqui. Quero saber se você está assistindo essa sequência de stories. Tipo algo assim, por exemplo. Olha, eu tô indo num evento palestrar. Clica aqui nesse botão que eu quero saber se é você que vai estar lá. Quero saber se eu vou te encontrar lá. Quero saber quem tá indo. Você percebeu como que você vai usar essa interação? Agora, não me inventa de colocar esse negócio ridículo que é no cantinho aqui, a pessoa... Cara, é podre. Me irrita. Você vê que a pessoa tá desesperada por um engajamento. E não é isso que vai fazer ela vender, tá? Então, essa segunda interação, que são essas bolinhas, escolhe um emoji. Olha só, o meu emoji, que define muito a minha comunidade, o símbolo que eu uso dentro da minha comunidade, dentro da minha comunicação com as minhas alunas, é o foguete. É o foguete. Ele é potente, ele é poderoso e foguete não dá ré. Então, eu sempre usei o foguete. Às vezes eu uso... Dependendo do impacto que eu quero trazer numa frase, numa mensagem, em alguma coisa, eu uso o foguinho. Mas, a maior parte das vezes, eu tô sempre usando o foguete, que é o símbolo que representa a minha marca. É o símbolo que representa a minha comunicação com as minhas poderosas, tá? Então, já fica aí uma outra estratégia para você usar um símbolo que te represente. Toda vez que você fizer alguma coisa, você usa esse símbolo. Agora, as pessoas têm que saber por que você usa esse símbolo. Isso daqui, poderosa, é um conceito de primal branding, tá? São vários pontos para você construir a sua comunidade. E um deles são os símbolos. E, trazendo aqui para as redes sociais, a gente fala muito dos emojis, ok? Terceiro e último ponto, poderosa. Ah, só mais uma coisa. A caixinha de pergunta, tá? A caixinha de pergunta, anota aí, poderosa, peço desculpas. Na caixinha de pergunta, você pode responder não só compartilhando nos stories, mas também você pode falar diretamente com essa pessoa. Então, dependendo da resposta que a pessoa te der, dependendo da antecipação do assunto que está sendo abordado, você pode e deve responder a pessoa diretamente no direct dela, no inbox. Por quê? Porque é ali que você vai vender. É ali que você vai, dependendo da resposta que ela tiver, você vai falar, eu tenho um produto que resolve isso daí, eu tenho um serviço que resolve isso daí. Você vai conversar com ela, você vai oferecer seu produto, você vai fazer a sua oferta, tá? Então, já falamos de caixinha de perguntas, fechamos esse assunto. Já falamos das interações, que são as bolinhas. E agora nós vamos falar da terceira ferramenta que o Story oferece pra gente, que também é muito importante para você se aproximar da sua audiência. Eu acabei nem colocando aqui o nome da aula aqui embaixo para deixar fixado. Embora tenha ali em cima, eu gosto de deixar aqui também. Porque mesmo que tenha aqui em cima, o povo pergunta, essa aula é sobre o quê? Então já deixa aqui nos dois.
O terceiro são as enquetes. Poderosa, se você quer... Me conta aqui quem já rodou pesquisa de audiência nos stories. Me conta aqui Deixa aqui nos comentários. Quem já rodou pesquisa nos stories? Você já rodou perguntas nos seus stories para saber... para conhecer a sua audiência? Me conta aqui embaixo, poderosa. Ó, a Ana Rayana falou aqui. Eu passo por isso. As pessoas não aceitam fazer live comigo porque tenho poucos seguidores. Pois é. Vamos fazer uma então, Ana Rayana. Vambora. Vambora fazer uma live. Na Rayana é minha poderosa, é aluna minha. Bom, poderosa, as enquetes servem para você conhecer a sua audiência. Ó, a Denilde falou aqui, eu não fiz não. Pois é. Poderosa, imagina o seguinte. Ó, a Kátia é mais evoluída. Ela botou um questionário no Google Forms. Tinha que ser minha aluna, né, gente? Tinha que ser minha aluna. Já fica uma outra opção para vocês, mas vamos falar dessas enquetes. Olha só. Essas enquetes são importantes para você conhecer seu público. Então, imagina, você quer fazer uma formação. E essa formação vai ser um baita investimento. Você sabe que ela vai ser muito boa para você. Porém, eu te pergunto, será que essa formação, através dessa formação, você vai poder oferecer um serviço novo, certo? Será que esse serviço a sua audiência compraria? Pois é, poderosa. Tem que pensar nisso. Desenvolvimento de produto, desenvolvimento de serviço, as empresas gastam milhões de euros, dólares, reais, fazendo pesquisa com o público, fazendo teste cego, fazendo focus group, fazendo perguntas na rua. Enfim, é um mundo de perguntas, tá? É um mundo de perguntas. Eles fazem observação também. E isso por quê? Porque o comportamento de consumo, o comportamento do consumidor é o que vai ditar se aquele produto vale a pena ser criado, ou aquele serviço, ou não, tá? Ou não. Então, imagina, ó, vamos pegar aqui o exemplo da Cakes by Maura, que é a minha poderosa confeiteira. Bom dia. Imagina que ela quer criar um sabor novo, tá? Imagina que ela quer criar um sabor de bolo novo. Para ela fazer isso, ela precisa rodar uma pesquisa. Então, o que ela vai fazer? O que ela pode fazer? Na hora que ela receber uma encomenda, um pedido de encomenda de um cliente já assíduo, ela vai mandar uma amostrinha, um testezinho para esse cliente. E vai pedir um feedback, porque não é só dar, me dá aí um feedback desse doce verdadeiro, tá? Um feedback sincero, porque eu tô pensando em criar e eu escolhi você porque você é meu cliente mais querido. Você vai fazer isso? Vocês acham que eu não testo também meus serviços, meus produtos antes de lançá-los? Claro que testo. É claro que eu testo. Então você precisa rodar pesquisa. O que você quer saber dessas pessoas? Olha só, quem faz muito bem isso, e quem fez isso ontem, quem aqui segue o Teodoro, aquela figuraça lá do Brasil? Vocês vão ver isso na prática. O Teodoro, no feed dele, acabou de postar ontem uma foto da mão dele. Tô até entrando aqui no perfil dele. Saí do roteiro da minha live. Ele postou uma foto com a mão dele e colocou assim: olha a pesquisa de audiência, olha a pesquisa de audiência. Ele tirou a foto dele é assim: uma marca de esmaltes me pediu para fazer uma pesquisa com vocês. Qual cor você gosta de pintar as unhas e qual marca de esmalte mais gosta?
Isso é pesquisa de audiência. E aí a mulherada saiu respondendo aqui. Você pode fazer essa enquete, poderosa, nos seus stories, porque quem te assiste no story é a sua audiência mais qualificada. É quem gosta de te acompanhar, quem tá curioso para saber o que você vai fazer. Toda vez que ele fecha parceria, vai fechar uma parceria com uma marca, ele faz primeiro uma pergunta. Estourou alguma coisa aqui. Uma pergunta para a audiência. Olha, me contem aqui, que tipo de produto vocês usam para solucionar isso? Que tipo de serviço vocês contratam para resolver isso daqui? Entendeu? A Kátia faz isso muito bem. Kátia é poderosa. Quando os clientes se tornam VIPs, na próxima encomenda levam algo que ainda não saiu para o mercado. Ou seja, eles têm acesso a novidades que a maioria não tem. Ela tá dando uma exclusividade. Esse é o gatilho da exclusividade, poderosa. Outra coisa que ela comentou aqui, exemplo das minhas perguntas. Comem fruta ou não? Quais frutas, quantas vezes por semana, quantas vezes ao dia? Por quê? Ela vende produto, ela vende fruta desidratada, que, by the way, são uma delícia. É de comer assim, pedindo para não acabar. Pedindo para multiplicar. Tá? Então, poderosa, toda vez que você fizer uma enquete, seja intencional. Para com esse negócio de café ou chá, de manhã ou de tarde. Quando você acorda, você escova o dente ou você sai comendo? Para com isso. Para com isso, senão a audiência não vai te levar a sério, não vai te ver como uma profissional, tá? Então, se você quiser conhecer a sua audiência, saber o comportamento de consumo dela, se ela gosta do produto ou do serviço que você oferece, inclusive produto que você já tem. Eu dei o exemplo de algo que você queira criar, mas eu dei exemplo também de algo que você já tem e que você vai melhorar a sua oferta. Então, se você já vende um produto ou já vende um serviço, roda essa pesquisa. Isso lá no Story 56 tem pronto, tá? Tem pronto. Tem sequência para você fazer pesquisa, para conhecer a sua audiência. E eu faço isso pelo menos uma vez por mês. Por quê? Eu preciso estar sempre nivelando os seguidores que estão chegando para mim. Porque eu crio bastante conteúdo e eu também faço anúncios. E através dos anúncios chegam pessoas para mim. Eu preciso saber se são pessoas que estão alinhadas com a minha proposta de negócio. Senão não adianta nada ter aquela quantidade de seguidores, quantidade de pessoas me assistindo aqui, sendo que elas não vão comprar de mim, tá? Essa parte das enquetes poderosas ficou claro para vocês? Vamos recapitular aqui nesse último minuto da aula de hoje. Caixinha de pergunta, tá? 3 formatos do Stories para te aproximar da sua audiência e fazer você vender mais. Primeira coisa, caixinha de pergunta, importante. Você sabe agora que você pode responder no Story e que você pode responder também direto no direct, tá? Terceira coisa importante da caixinha de pergunta, vai fazer antecipação, vai ser intencional. Se não for, as pessoas não vão responder. Ai, Ana, mas ainda assim as pessoas não me responderam. Você vai deixar a sequência que você fez ali, você vai deixar a caixinha de pergunta e você vai se enviar perguntas para você destravar a sua audiência. Porque muitas vezes a audiência ainda não percebeu que ela pode falar com você. Então, mais uma vez, quem orquestra a sua audiência é você. Segundo ponto, segundo formato, interações, aquelas bolinhas. Saiba usar de uma forma estratégica, tá? Então aquilo ali é mais uma interação, é mais um gamezinho. Mas você pode saber, usar essa para filtrar as pessoas. Ao invés de usar a enquete, é uma outra forma de você usar tendo uma resposta única. Olha, clica aqui se você também passa por isso. Clica aqui se você também adora isso. Algo que você esteja falando e que você quer que a audiência te responda, tá? E a terceira, a enquete, que é muito importante você rodar pesquisa para a sua audiência, porque é aqui que você vai vender, poderosa. Não fica contando que, mas eu tenho, Ana, um espaço físico que as pessoas passam por lá. Qualquer pessoa passa por lá. Lembra da panfletagem? Eu já dei esse exemplo várias vezes aqui. Lembra lá no Brasil,
Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu cresci numa cidade pequenininha chamada Teresópolis, perto de Petrópolis. Quem conhece a história de Portugal vai saber quais cidades são essas. E lá em Teresópolis, Poderosa, sábado e domingo, o centro ficava lotado e as pessoas ficavam passando panfleto, entregava, jogava um negócio na tua cara. Só que, será que eu era o cliente? Será que meus pais que andavam comigo eram os clientes dessa marca que panfletava? Você está jogando dinheiro fora. Agora, aqui, o seu conteúdo, ele vai ser o melhor panfleteiro digital. Os seus anúncios serão os melhores panfleteiros digitais, porque eles vão entregar os seus anúncios, o seu conteúdo para as pessoas certas, na hora certa. Isso vai te fazer vender muito mais. E eu ensino isso no Story 5.6, tá? Então, não façam essa besteira de, ai meu Deus, eu quero seguidor. Você quer seguidor qualificado, você quer vender, tá? Então, começa a usar esses 3 formatos de uma forma interessante para sua audiência, que desperte interesse na sua audiência, tá? Lembrando que Story 5.6 ainda está de 397 por R$ 97 e ainda tem 5 bônus para você. Um desses bônus é um quadro do Trello completérrimo, assim, mais entrega de bandeja poderosa, impossível, tá? Nesse quadro do Trello, eu ensino você a criar sequências de stories aplicando todos os 6 que eu ensino. Eu te ensino uma estratégia para você ganhar seguidor e vender através dos anúncios dos stories, os panfleteiros digitais. E tem também, vou falar 3 de 5, tá? Tem também uma imersão maravilhosa, que foi uma imersão de 3 dias que eu dei para as minhas poderosas. E uma das aulas eu te ensino a vender usando os 5 sentidos. Então, poderosa, aproveita essa oferta, porque está por tempo limitado, tá? Tá por tempo limitado. Um beijo, ó, a Narayana tá assistindo. Você está me trazendo para a realidade. Ai, que bom, poderosa. Bom dia, minha formiguita. Formiguita está, assim, formiguita atômica, porque ela é chique. Ela vai promover um desfile essa semana, esse fim de semana, né, formiguita? Já é agora. Então, vambora, poderosa. Vejo vocês amanhã. Acabei de me dar conta que hoje é sexta-feira. Acordei sabendo que hoje era sexta, esqueci e agora lembrei novamente. Poderosa, um beijo. Para acessar ao Story 5.6 e todas as informações, clica no link da minha bio, que é o primeiro botão que aparece lá, tá? Te espero aqui no Story 5.6 para virar minha poderosa. Um fim de semana maravilhoso. Amanhã estarei aqui, 11 da manhã de Portugal, 7 da manhã do Brasil. Um beijo, fiquem com Deus.